Isso, nós já começamos então a gravação, então agora eu vou disponibilizar para vocês a nossa tela, né, nossa área de trabalho, para que a gente possa começar. Todos aí estão conseguindo visualizar a tela que está aí disponível, né? Como eu falei aqui, agora eu já não consigo visualizar vocês. Então, em caso vocês tenham algum problema, eu prefiro que vocês utilizem o microfone. Ou quem não tem, né, passa lá no chat, alguém que tenha microfone, por favor, me comunique. Pode ser assim? Tá? Combinado? E se alguém perceber, né, porque às vezes cai a gravação e eu não percebo aqui, apesar que está marcando aqui para eu ver, mas às vezes estou tão empolgada aqui que não vejo. Se alguém perceber, me avise, por favor, para a gente não perder a gravação do nosso conteúdo. Tá? Então, olha, no sábado, né, faz tanto tempo assim, né, vocês passaram bem o feriado, pessoal? Eu vou deixar para fazer a chamada no final, tá? Eu faço aí a chamada exatamente para, né, verificar quem conseguiu, quem está com algum problema ainda. Parece que o Samuel está com problema, mas aí ele não está aparecendo aqui para mim ainda, tá? Nós estávamos comentando exatamente isso aqui, né? Se eu não estou enganada, foi aqui que nós paramos. Carbono, número atômico 6, número de massa 12. Carbono, número atômico 6, número de massa 13. E carbono, número atômico 6, número de massa 14. Foi isso? Pessoal, confere aí comigo. Confere, que nós falamos isso, que nós falamos dos isótopos, não é isso? E aí nós tínhamos feito uma pergunta da seguinte forma: carbono 12 é estável. Estável significa não radioativo. Carbono 13 é radioativo. Carbono 14 é aquele famoso que todos nós utilizamos, né? Nós partimos para isso aqui porque nós estávamos olhando esse slide aqui, não foi? Falando que, né, para que a gente tenha a unidade padrão, né, de massa, na verdade, como calcular, né, essa massa da quantidade de matéria, foi o carbono foi o átomo do elemento químico que foi aplicado para esse conceito, né? Esse modelo, na verdade, né? E daí a gente começou, por que o carbono, né? Então, o carbono tem algumas particularidades. Aí vocês falaram, acho que foi o Gabriel, Gabriel, comentou, é porque o carbono é um composto orgânico, está presente quase em tudo na natureza, está certo. Aí a gente lembrou que o carbono tem seus isótopos. E o que eram isótopos? São átomos do mesmo elemento químico, por isso tem o mesmo número de prótons. O que caracteriza um átomo de determinado elemento químico é o seu número de prótons, né? Que a gente ainda lembrou, o número de o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Né? Lembrando que o número de elétrons a gente pode mexer, né? E aí vocês falaram também, isso caracteriza o íon, quando eu altero o número de elétrons. Agora, o número de prótons eu posso alterar, mas aí eu deixo de ser aquele átomo daquele elemento químico. E aí a pergunta não era em relação a isso, aqui vocês lembraram muito bem, né, do primeiro ano. Era por que o carbono 14 é radioativo? Alguém pesquisou, alguém leu sobre o assunto e pode me responder? Bom dia, hoje é segunda. Não, hoje não é segunda-feira, não, pessoal, hoje é terça-feira. Terça-feira com cara de segunda-feira. Quem pesquisou, quem gostaria de falar? Gabriel? Tem muitos, né? Pode ser qualquer um. Oi. O carbono 14 ele é radioativo porque o isótopo radioativo natural dele, ou seja, o elemento do carbono, recebe a numeração porque apresenta um número de massa 14, ou seja, 6 prótons e 8 nêutrons. E o isótopo apresenta 2 nêutrons, mas o seu núcleo, que é o isótopo, estava no carbono menos 12. Carbono 12, desculpa. Quem falou aí? Gabriel Ícaro. Gabriel Ícaro. Então, o carbono 14 é radioativo porque ele tem 6 prótons
E 8 nêutrons? Eu diria que a questão é por conta... ele é radioativo provavelmente por algum joguinho das forças internas do núcleo, né? Que a radioatividade é decaimento beta, não é? Eu, se não me engano, é decaimento beta nesse caso, né? Não vai, nesse caso vai ser decaimento beta. Isso, no caso do carbono é decaimento beta, porque ele tem porque o nosso amigo ali falou, o Gabriel Ícaro, né? Então vamos tentar fazer uma bolinha aqui, que é a bolinha aqui meio difícil, mas vamos lá. Né? Ele falou, ele tem, deixa eu pôr aqui uma outra cor diferente para ficar melhor. Ele tem 6 prótons, certo? 6 partículas positivas, e ele tem quantas partículas neutras, né? 8 nêutrons, né? Fazer assim, certo? 6 prótons e 8 nêutrons. Isso, exatamente assim. E aí o Enzo falou que eu tenho aqui um joguinho no sentido de emitir algo para quê? Para que eu vou emitir alguma coisa aqui? Um joguinho de forças no núcleo, né? Da força forte, fraca, um joguinho delas que faz, né, provavelmente ele ser radioativo. Algum tipo de interação entre essas forças. Então aqui eu tenho 8 prótons, 6 prótons e 8 nêutrons, certo? E nesse caso aqui, nesse caso do carbono 12, eu tenho quantos prótons aqui? 6 prótons. E eu tenho quantos nêutrons aqui? 6 nêutrons, certo? 6 prótons, 6 nêutrons. Para que surgiu os nêutrons mesmo no modelo atômico, vocês se lembram? Qual foi a função dos nêutrons? Porque o modelo atômico de... Porque você tem um monte de próton, não dá ruim. Porque as forças eletromagnéticas não vão querer deixar o núcleo ficar junto. Exatamente, porque carga positiva com carga positiva há uma repulsão, né? Então, essa partícula neutra, ela surgiu com o intuito de quê? De diminuir, né, amenizar essas repulsões no núcleo do átomo, né? Então, nesse caso aqui, tá um equilíbrio, não tem um equilíbrio? As partículas neutras estão em mesma proporção do que as partículas o quê? Positivas, os prótons. Agora, nesse caso aqui, elas não estão na mesma proporção. Ela tem quantas partículas a mais aqui no núcleo? 2 nêutrons a mais. E são esses 2 nêutrons a mais que causam um desequilíbrio, apesar de ser partículas sem carga. Mesmo assim, você tem uma repulsão, certo? Porque são partículas idênticas. E isso faz, então, com que o núcleo jogue essas partículas para fora, expulse elas. E aí, a hora que ele vai expulsar essa partícula, é o que nós chamamos de radioatividade. Né? Então, é a saída dos nêutrons do núcleo, e aí, logicamente, essa carga energética que é liberada. Tá? E como o Enzo falou, quando eu tenho saída do núcleo, partículas neutras, eu tenho decaimento beta. Tá? E no caso aqui, decaimento beta negativo, eu posso ter também decaimento beta positivo. Então, é isso. Então, quando eu tenho um desbalanço com relação a partículas positivas e neutras no núcleo do átomo, eu tenho um átomo de um determinado elemento químico radioativo. Tá claro isso, pessoal? Então, apesar dos nêutrons não interagirem com a força eletromagnética, eles interagem com outras forças, a força fraca, né, que é o que causa o decaimento beta. Exatamente. Os nêutrons, na verdade, resumindo, né, de uma forma mais simplificada, é que partículas iguais se repelem. Né? Aí, logicamente, tem toda uma explicação física por trás disso aí. Sim, pode falar. No caso por exemplo, do césio e do urânio, seria basicamente a mesma função, a mesma coisa que faz eles se tornarem radioativos? Além disso, né, núcleos pesados com acima de 60 prótons, né, eu já tenho essa força nuclear, já esse descompasso, mesmo se eu não tenha um desbalanço com relação a cargas positivas e neutras. Núcleos leves, né,
é menor do que 60 prótons, eu normalmente tenho a radioatividade relacionada com esse descompasso entre prótons e nêutrons. Acima de 60, posso ter o descompasso entre prótons e nêutrons, mas além do descompasso entre prótons e nêutrons, é a questão da carga nuclear que já gera essa energia, essa alta energia. E quando eu tenho alta energia, quando a energia minha está alta, o que significa isso? Alta energia. Com relação à estabilidade. Eu tenho uma baixa, o quê? Estabilidade. Vou chamar de energia, isso aqui eu vou chamar de estabilidade. Certo? Então, alta energia, baixa estabilidade. O que eu tenho que fazer com essa energia? Emitir essa energia para eu chegar numa condição que de estabilidade, de equilíbrio. É tudo assim, né? Tudo na vida, como eu sempre comento com vocês desde lá do primeiro ano, que tudo caminha no sentido de que ter maior estabilidade, menor energia. É o contrário, né? Seria o contrário, ter uma maior estabilidade, que eu representei aqui pelo Ezinho, e uma menor, o quê? Energia. É assim que a gente caminha. Gabriel, só um negócio, se eu não me engano, o processo do urânio é um pouquinho diferente, porque o urânio não emite radiação beta, ele emite radiação alfa. Então, é isso que eu acabei de falar, Enzo. Quando eu tenho acima de 60, né, prótons, então aí eu tenho também um descompasso energético no núcleo. Agora, que tipo de partícula que eu vou emitir, né? Aí que está relacionada. No caso da partícula alfa, né? O que é a partícula alfa? Alguém sabe me dizer o que é a partícula alfa? É um átomo de hélio. É um átomo de hélio. Então, eu tenho massa igual a 4 e prótons igual a 2. Na verdade, é esse cara aqui, ó. Certo? Aí sim, quando eu tenho emissão de uma partícula alfa, a minha massa reduz em quantas unidades? Em 4. Certo? Então, e logicamente, o número de prótons reduz em 2 unidades. Então, esse descompasso, né, com relação à carga nuclear alta, faz com que eu possa emitir partículas alfa. Só que a partícula alfa ou a partícula beta, ela nunca é emitida sozinha, não. Certo? Emitir partícula alfa, emitir partícula beta, eu falo que eu tenho logo em seguida a radiação eletromagnética, né? Que é exatamente a que tem alto poder de penetração. Aí, essa que é o X da questão, né? Não é, por exemplo, o Césio 137, porque a gente tem o Césio 137, que é o famoso radioativo, mas a gente tem o Césio 135, né? Que não é radioativo, mas a gente tem o Césio 136, que é radioativo. O 137 ele emite beta e logo em seguida, né? Logo em seguida ele emite a radiação eletromagnética. Quem é preocupante não é a emissão do beta, mas sim a radiação eletromagnética em sequência, né? E aí ainda nós não temos só uma, não. Nós temos uma e logo em seguida a gente tem uma outra. A gente fala radiação eletromagnética em cascata. E cada uma tem ali uma energia específica. Sim. Então, professora, só tirando uma dúvida com a senhora, como a senhora estava falando de estabilidade, a gente sabe que o urânio é encontrado bruto, correto? Então, tipo assim, por ele ser encontrado bruto, é claro que ele ainda assim, mesmo bruto, tem um perigo extremamente grande, mas quando ele é tratado, ou seja, quando ele é processado na usina, ele acaba aumentando por conta da sua estabilidade diminuir, ele acaba aumentando e se tornando o que a senhora falou, acaba sua capacidade, ou seja, seu poder acaba aumentando, assim, por assim dizer. O que acontece é que o urânio bruto, na verdade, ele não é tão perigoso, ele não emite muita radiação. Você pode, aliás, comprar pedacinhos de urânio que são completamente seguros de se mexer, porque ele emite uma radiação, mas é pouca, porque é um isótopo específico que eles usam para fazer usinas nucleares, mas o isótopo mais comabundante, ele não é muito útil para isso, eles não usam isso. Eles usam um isótopo específico, que ele é bem mais radioativo, ele é bem mais forte para fazer isso, sabe? É por isso que quando você pega
urânio bruto e o urânio da usina é muito mais perigoso, porque eles passam por um processo de refinação extenso, que ele tira esse isótopo, né? Purifica o urânio, tira esse isótopo para usar como combustível nuclear. Bruto, quando você pega, pelo menos na minha cabeça era assim, quando você pegava em grandes quantidades, mesmo com ele emitindo, claro, por causa de radiação, ele se tornaria um perigo muito grande, com grande quantidade. É que a maioria do urânio que você tira da mina é o isótopo mais estável, né? Porque ele é o isótopo mais estável. E ele não é tão perigoso. Ele emite radiação alfa, mas é muito em escala de magnitude muito menor. Nós temos, na verdade, né, o urânio, né, é a série do urânio radioativo 238, urânio 235, né, que são rochas, né, que contêm esse elemento, e ele tem o quê? Decaimentos naturais, radiação natural. A todo momento a gente está recebendo radiação natural, certo? Vamos fazer o seguinte, esse tema ele é extremamente extenso e interessante. O Enzo está gostando de discutir o assunto e vocês também têm curiosidades, né? Vamos continuar nosso conteúdo aqui e aí a gente pode trabalhar isso dentro do segundo ano, na verdade. A gente trabalha isso mais no final do conteúdo, mas ele não é um conteúdo que depende também de uma sequência, porque o que a gente precisaria era a parte dos modelos atômicos, que foram trabalhados no segundo ano, tá? Então, a gente pode trabalhar aqui com vocês. Primeiro, eu vou trabalhar a parte de soluções, eu acho que no plano remoto, eu vou ter que conferir se eu coloquei esse tema lá, parece que eu até tinha abortado esse tema, por quê? Porque normalmente a gente faz a visita, né? Vocês já visitaram a Comissão Nacional de Energia Nuclear? Lá em Abadia? Não. E aí então até tinha, né, quando eu fiz o plano nosso inicial, no início deste ano, colocado lá, eu faço essa visita junto com o professor Elias, inclusive. Mas esse ano não vai ser possível, né? Mas, pessoal, mas aí não tem problema, no terceiro ano a gente pode fazer essa visita, mas a gente vai dar essa aula para vocês, tá? A parte de radioatividade é muito interessante, porque aí a gente entra na parte nuclear do ar. E aí a gente vai comentar os tipos de decaimentos, né? Eu, em especial, quis falar do carbono 14 aqui, porque eu acho que eu já tinha comentado isso aqui com vocês, né? Quando que é radioativo, né? Porque que o 12 é estável, o 14 é radioativo. Mas existem várias particularidades. Essa é a principal. O átomo é radioativo porque ele vai emitir algo do seu núcleo buscando o quê? Uma menor energia e uma maior estabilidade, tá? Essa é a condição aqui inicial. Agora, essas séries do urânio são radiações naturais, a gente tem no solo, tá? A gente tem algumas séries radioativas. Talvez no finalzinho aqui dessa aula mesmo eu já apresento para vocês, que tem que pegar um material que eu tenho aqui, projeto aqui, ou na próxima aula eu já projeto, eu já deixo ele pronto aqui para projetar para vocês, né, mostrar para vocês, na verdade, as séries radioativas, tá bom? Eu trabalhei um pouco com isso, né? A química não explora muito isso não, tá? Mas a gente trabalhou um pouco com isso porque quando eu fiz meu mestrado na área de química ambiental, eu trabalhei com datação. Né? Então, não com carbono 14, trabalhei com datação com chumbo 210, tá? Que é um elemento estável que vem da série do urânio 238. Em sedimento. E a gente trabalhou também, no meu doutorado, eu trabalhei com fluorescência de raio-x, e daí acabou também utilizando um pouco a questão de datação com carbono 14, tá? Então, realmente, nessa área de radioatividade, eu tenho uma certa experiência, eu trabalhei com isso já, tá? Então, a gente pode estar socializando isso aí com vocês posteriormente. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, até aqui, vocês compreenderam, né, essa questão do carbono 12, do carbono 13 e 14. Então, agora vamos retornar aqui no que a gente estava discutindo, que é a unidade de massa atômica, né? Que ele fez aqui? Isso aqui era aquele material que vocês leram, que vocês discutiram, que está aqui posto na forma de slide, né? Então, é exatamente essa proposta, porque que escolheu aqui o carbono 12. Tudo bem até aqui? Né? O carbono escolhido não é o carbono 14, não. É o carbono o quê? 12, tá?
Ai, professora, por que foi escolhido o 12? Acho que eu não deixei o negócio aberto, também não tem problema, não. Foi escolhido o 12 e não o 14. É exatamente isso que a gente colocou para vocês. Acho que eu fechei aqui, só um minutinho que eu já vou abrir. Todo mundo está conseguindo ver a tela aí, pessoal? Sim. Sim, né? Então, eu vou usando aqui, depois eu retorno a lousa lá, se necessário, tá? Então, olha aqui, né? Quem que vai ler aí para nós? Deixa eu ver aqui. O Enzo, por favor. Lê esses 2 balãozinhos verdes aqui para a gente repensar neles. O primeiro e o segundo. Qual é a massa de uma coisa que não se pode ver, nem pegar? Sim, nem gama, nem miligama resolvem. Que é a do átomo. Como é que eu vou mensurar o átomo? Foi aquele artigo que nós lemos. A gente está só recordando. E aqui, o que está dizendo aqui, Enzo? O grama? O grama não é uma unidade demais para medir uma massa de um átomo? O que vocês acham? É só 10 a 23 ordem de magnitude maior. Certo. Então, realmente, né? Opa, o que eu fiz aqui? Voltei aqui, deixa eu voltar aqui. 3. Então, qual foi a proposta, então? Vamos escolher um padrão. E aí, aquele comentário, porque o carbono 12, né? Vocês já explicaram, abundância isotópica. A opção carbono 12 está relacionada com a abundância isotópica, certo? O que eles fizeram aqui? A ideia é pegar o carbono 12 e dividir ele em quantas partes? 1, 2, 3, até quanto? 12 partes. Então, cada fatia da pizza aqui é o quê? 1/12, né? Do carbono 12. E isso, padronizado, representa o quê? Um U é o quê? É igual a 1/12 do carbono do isótopo 12. Por quê? Porque é o que tem maior abundância isotópica. E eu posso expressar isso, então, simplesmente um U ou unidade de massa atômica. Isso é o nosso padrão de unidade de massa atômica. E agora, como é que eu vou tornar isso mensurável, essa unidade de massa atômica? Isso aqui é o quê? Simplesmente um modelo, um padrão que foi criado. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Professora? Não, professora. Sim. Eu só tenho uma falar. dúvida. Eu só tenho uma dúvida na questão que a senhora falou da separação, que eu fiquei só um pouco confuso nessa parte. Eles pegaram, tipo, vamos supor, um grão de carbono e separaram em 12 partes para medir o átomo? É isso que a senhora quis dizer? Só para me... Não, isso é um modelo, né? Eu não tenho como pegar o carbono e dividir ele em 12 partes. Primeiro, porque eu não consigo visualizar o átomo do elemento químico carbono, nem o átomo do elemento químico carbono e muito menos nenhum outro. Certo? Lembra quando a gente falou em modelos atômicos? Até o presente momento, nós não chegamos em nenhuma tecnologia, né? A gente está bem tecnológico, não está? Dando aula online, batendo, né? Vocês estão aí sentadinhos em casa e eu estou aqui, e a gente está conversando e dialogando. É tecnologia. E eu já até comentei isso com vocês. Essa tecnologia está relacionada com o quê? Com a eletrosfera do átomo. Evolução tecnológica só conseguiu ser processada e nós estamos caminhando com relação ao quê? A eletrosfera do átomo. Mas o átomo ainda é algo obscuro para nós. Nós temos modelos matemáticos, né, que usa como fundamento a física quântica para poder explicar esses modelos. Isso aqui é um padrão. E aí, poderia ter pego hidrogênio, poderia ter pego oxigênio, poderia ter pego nitrogênio? Sim. Mas foi escolhido o carbono. Aí a gente quis explicar para vocês qual foi o motivo da escolha do carbono. A abundância isotópica. Em especial, o carbono 12, que é o isótopo que tem maior abundância. Né? Eu tenho 12, como o Enzo fala, urânio. Urânio, eu tenho urânio mais... o que tem maior abundância isotópica lá na rocha não é o urânio radioativo. É o urânio estável. Por isso que o carbono é usado para poder fazer datação de ossos e outras coisas, né? O carbono em especial, eu vou mostrar para vocês, não participa de nenhuma série radioativa. Ele é formado lá na atmosfera. Certo?
por incidência da radiação eletromagnética. E aí eu altero o núcleo dele e formo o carbono 14. Tá? Ele não participa de nenhuma série, ele não está no solo, na rocha, como é as séries do urânio. A gente tem 3 séries do urânio, na verdade, uma do tório e 2 do urânio. Tá? São séries radioativas naturais, que gera aí um apanhado, né, de isótopos radioativos. E aí, quando eu tenho isótopos radioativos, eu falo radioisótopos, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai explicar esses termos aí mais para frente. O que, não, só queria... É que ele tava... assim, como é que ele... O que aconteceu? Basicamente aí, eles falam assim, ó, vamos pegar o carbono 14 e vamos dizer que um dozeavo deles é isso. É isso que eles fizeram. Eles falaram, vamos chamar um dozeavo de uma unidade. É isso. Isso, fizeram uma nomenclatura, é um padrão. Estipulou isso, padronizou, né? E aí, isso ficou estabelecido. Aí agora, para você medir tipo, a relação dele, por exemplo, com outras unidades medidas, tipo gama, tipo esse tipo de coisa, você vai ter que ir lá e medir a massa do carbono 12 para você conseguir a relação, sei lá, com o gama. Isso, aí a gente tem os mecanismos da matemática para chegar nisso aí, que a gente vai mostrar agora. Certo? Então, isso aqui foi uma nomenclatura. É igual falar, ó, o Enzo chama Enzo, porque a mãe e o pai estipulou que ele ia chamar Enzo. É uma nomenclatura. Certo? Tudo bem até aí? É o Gabriel Icas perguntou? Sim, tá professora, bom, não. lá, então. Porque até hoje eu achava que basicamente de todas, tipo assim, das aulas que a senhora explicou em sala de aula, eu, na minha opinião, claro, pode ser por eu não ter prestado atenção direito, mas eu achava que o carbono em si era dividido e você medir e tal, hoje eu entendi melhor. Valeu. Eu pegava ele e colocava... Não, tá? Realmente, eu passei a utilizar o carbono, né, pela questão da abundância isotópica, mas é um padrão. E aí, esse padrão, a partir desse padrão, eu tenho que criar uma relação matemática para explicar isso. Certo? Aí a questão é, por que eles escolheram 12avos? Porque é carbono 12, e a massa do próton é bem parecida com a massa do nêutron. Elas têm uma diferença, mas elas são relativamente parecidas em valor. Elas têm uma diferença em algum... Comparado com a massa do elétron e da massa do próton, é nada. A diferença elas são idênticas. Próton e nêutron. Isso, elas são idênticas. É isso. A massa do próton e a massa do nêutron é aproximadamente equivalentes. Aproximadamente. Né? Agora, a massa do elétron é algo aí, né, cerca de 1.800 vezes menor. Tá? Então, é algo muito pequeno comparado com a massa do próton e do nêutron. Enzo, lê aqui para nós. Se U é a unidade padrão para medir massa de um átomo, como é feita essa medida? Certo, então, olha lá. Continuando aqui. Então, olha lá, ó, a fatiinha aqui, né? 1 UMA é igual a 1 U, como a gente tinha falado. Quantas fatias de 1 UMA são colocadas no hélio? Hélio, né? Vou fazer um negócio que eu vou precisar disso aqui. Só um minutinho. Conforme eu fiz a pergunta, vocês já vão recordando lá da tabela periódica. Tem alguém aí que está com a tabela periódica em mãos? A gente até falou do hélio agorinha. Não falamos do hélio? Prefiro aqui, porque aqui eu realmente posso ser professor. Professor é aquele cara que tem que escrever na louça, não é assim? O que nós falamos do hélio hoje aqui, pessoal? Nós falamos que era o quê? Vou colocar aqui no vermelho. Partícula alfa, 4 massa, 2 prótons, que é igual ao que o átomo de hélio, né? 4, 2. Confere? Número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons, que é igual a quanto? 2. Confere aí? Então, a massa do hélio nada mais é do que, aprenderam lá, que é o quê? Prótons mais nêutrons.
Então, a massa dele é quanto? Representando aqui, né, pegando lá na tabela periódica, 4. O número de prótons é 2. O número de nêutrons, basicamente, vai ser igual a quanto? 2. Equivalência, número de prótons igual ao número de nêutrons. Se eu fosse perguntar para vocês se o hélio, isótopo 4, é radioativo, o que vocês iam falar para mim? Ele é estável ou ele é radioativo? Ele é bem estável. Ele é bem estável, né? Mas por quê? Por que vocês iam responder a partir do que a gente comentou? Porque além de você ter essa quantidade, né, igual de prótons e nêutrons, ele é um gás nobre. Então ele não interage com nada, quase. Ele é um gás nobre. Por enquanto, né, aí a questão de interação, de ligações, aí não é mais nuclear. Aí é eletrosfera. É só que, tipo, ele gosta de ficar quietinho no lugar dele e ele inteirinho. Ele não emite radiação, não interage com nada. Ele não interage com nada, mas aí tem uma outra questão, né? É a questão daquela estabilidade de orbital. E aí eu estou falando de eletrosfera, tá? Aqui a gente está falando de núcleo, então prótons e nêutrons, idêntico, né? Carga nuclear quer dizer, não é um átomo pesado, está extremamente estável, não é radioativo. Vai voltando aqui, então. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O que é esse 1, 2, 3, 4? O que significa isso para o hélio? Hein, pessoal? 1, 2, 3, 4. Cada um... Patinha dessa... 4 Ele tem 4 vezes a massa de um 12avos do carbono do isótopo 12, no caso. Certo. Quem mais tem uma outra observação? Que a massa do carbono 12 é o U. Então, ó, voltando aqui no primeiro slide. Não está aqui não, né? Deixa eu voltar lá no slide. Que a gente mostrou para vocês. Por que eu estou aqui fazendo besteira, hein? Não sei não. Acho que hoje eu estou meio lenta na tecnologia. Parece que eu tinha minimizado isso. Só um minutinho, que a professora está lenta demais. O que era, voltando aqui no slide número 3, né? 1 dozeavos do carbono 12 é a mesma coisa do que o quê? 1 dozeavos do carbono 12 é 1 UMA, esse é o padrão, certo? Então, quando eu falar assim, 1 UMA é igual ao quê? 1 dozeavos do carbono 12. No caso do hélio, ele é 4 UMA. Então, ele é o quê? Como nosso amigo falou, 4, 1 dozeavos do carbono 12, certo? O carbono, 12U. O que significa 12U? O que significa 12U? Vou colocar esse slide lá. Pessoal, bom dia. Só tá o Enzo e o Ícaro hoje falando. O que está acontecendo com o resto do pessoal? 12 unidades de massa atômica. 12 unidades de massa atômica. E aí vamos fazer. Faz uma jogada matemática aí para mim. Deixa eu só colocar mais um slide aqui. Melhor, né? Esse aqui que eu queria trazer. Então, ó. Vamos lá. Puxando aqui. Senhores que estão... não quer escrever. 12U. Não é assim? Vou fazer esse Uzinho aqui meio parecendo um M, né? Meu U, tá bom. O que é o U? Unidade. O que é o U? Certo? Substituir ele aqui, né? Então, ó, se eu substituir ele aqui, como é que vai ficar essa continha? 12 vezes... Não é assim? 1 sobre 12. Qual é o valor do 1. 1? É o que nós definimos lá anteriormente, não é isso?
Não foi? 14U. O que significa 14U? Da mesma forma, 14 unidades de massa atômica. O oxigênio, 16 unidades de massa atômica. O fósforo, 31 unidades de massa atômica. O cloro, 35,5 unidades de massa atômica. Certo? Então, sempre, ó, lê aqui para mim, por favor. Você que está acordado, você acordou bem, o pessoal está com sono ainda. E o Gabriel Ícaro também está acordado. A massa atômica é o número de vezes que um átomo é maior que uma unidade atômica ou 1/12 do carbono do isótopo 12. Exatamente isso aqui. Certo? Então, né, o número de vezes que o átomo é maior que UMA ou 1/12 do carbono 12, que 1 UMA é a mesma coisa de que 1/12 do carbono 12. São coisas sinônimas. É a mesma coisa. Tá claro isso aqui para os senhores? Compreenderam ou não? Sim. Professora, tem uma pergunta do Gabriel Fernandes no chat. A senhora quer que eu leia? Fala para mim que eu quero, Tá. por favor. Ele pergunta assim: todo próton tem a mesma massa? Ou seja, não existe variação? Todo próton é idêntico? O próton tem a mesma massa. Agora, cada átomo de um elemento químico tem o seu número de prótons. Agora, vamos supor, o carbono tem 6 prótons. Cada próton do carbono tem uma, né? Dividir aqui, ó, em 6 prótons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada próton desse tem a mesma massa, certo? A massa do próton. A massa do nêutron também, cada um tem a mesma massa, certo? Agora, cada átomo tem uma quantidade de prótons específica que o caracteriza. No caso do carbono, tem 6 prótons. No caso do nitrogênio, tem 7, tem 1 próton a mais. No caso do oxigênio, tem 8 prótons. Agora, você está perguntando se o próton do carbono, um desses prótons, a massa dele é igual à massa do próton nitrogênio? Sim. Agora, a quantidade é diferente. Essa pergunta? Pergunta para ele aí, se é isso, se eu conseguir responder a pergunta dele. Ele agradeceu, professor. Deixa eu só Então, acho que complementar era um pouquinho. isso. A massa do próton Vamos lá, a massa do próton é uma das constantes da natureza. É uma das várias. A massa de todas as... Por exemplo, porque o próton ele é composto de 3 partículas fundamentais. São 3 quarks juntinhos um com o outro, né? Aí, a massa desses quarks são iguais, elas são constantes naturais. Então, quando você junta os 3 mesmos quarks, os 3 mesmos jeitos, você consegue um próton. E aí, então, já que a massa, a massa e a força de ligação, né, esse tipo de coisa, é igual para todos os prótons, você vai ter que a massa do próton é uma constante também. Como também a massa do nêutron. Sim. Só que aí a massa do nêutron tem uma variaçãozinha com a massa do próton. Eles também são 3 quarks, só que são outros 3 quarks. É um pouquinho diferente. Você muda um dos quarks. A massa... Sim, a pergunta dele é o seguinte: qual é a massa do próton? Eu só estou aproveitando para inserir um outro negócio. Explicar os seus conhecimentos aí, tudo bem. Eu só estou aproveitando para inserir um outro negócio, né? Que a massa do próton é um pouquinho diferente da massa do nêutron, porque tem um quarkzinho diferente. Então, você vai ter forças de ligações um pouquinho diferentes, e além disso, você tem um quark diferente, não é? Sim, a massa, mas essa variação, ela é tão pequena, né? Em níveis que nós hoje, tecnologicamente falando, a gente considera desprezível. Mas é igual a gente falar, por exemplo, que a massa do elétron é desprezível. Ela não é desprezível, né? Mas tecnologicamente falando, nós ainda não estamos em condições de a considerá-la, certo? É porque são as nossas limitações, tá? Então, nós ainda temos, como eu falei desde o início lá, a gente tem modelos matemáticos que são explicados através da física, né? Mas ainda há muitas lacunas, nós temos muito pouco conhecimento com relação às questões micro, né? E daí, cada vez mais que nós temos evoluído nessa questão micro, nós temos melhorado, né, na questão macro. Por exemplo, a questão do elétron. O conhecimento do elétron fez um avanço tecnológico que nós estamos lidando hoje,
A geração de vocês aí, que é a geração da tecnologia, só está podendo ter realmente essa evolução tecnológica pelo conhecimento do elétron, tá bom? Aliás, bem, só falando, essa aqui é a massa de descanso, né? Quando ele está parado, porque a gente tem outro conceito que é a massa relativística, que essa aí pode mudar dependendo da velocidade que você está. Aí você nem tem efeitos relativísticos, que é complicado, acho que não é o caso a gente entrar aqui. Não, nem é o caso, é porque isso aí a gente vai entrar, né, em cursos superiores específicos, que normalmente é no curso de física, né, que se trabalha esses conceitos, tá? No curso nem curso de graduação, né, de engenharia e tal, é trabalhado essas questões, tá bom? Aí a gente vai entrar, né, na questão da física quântica, tá? É uma parte da física que realmente ela é muito obscura para muitos, são poucas as pessoas que conseguem ter uma pequena compreensão, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Lê aqui para nós, Enzo. Quantas bolinhas? Vamos terminar esse raciocínio nosso aqui. Se até aqui entendemos essa questão de unidade de massa atômica, que é um padrão, que 1/12 do carbono 12 é igual a 1 UMA, e aí é a partir disso aí que a gente vai estipular essa relação entre gramas. Então vamos lá. Quantas bolinhas de uma massa atômica unidade de massa atômica foram necessárias para ter a massa de 1 gama? A unidade de massa atômica não. A unidade de massa atômica não é uma medida de massa corporal. Teria como converter uma unidade de massa atômica em gamas? Essa questão, é isso que nós precisamos. Precisamos disso? Precisamos converter algo que é muito pequeno em algo que palpável, mensurável, porque nós estamos dentro da escala mensurável, certo? Então, ó, uma unidade de massa atômica, que é aquela 1/12 do carbono 12, né? Então, ó, quanto que ela valeria, né? Cada bolinha dessa é o quê? É uma unidade de massa atômica, né? E aí, quantas bolinhas, então, eu vou ter aqui para dar a massa de quanto que nós conseguimos mensurar? 1 grama, né? A representação de 1 grama. Então, eu vou colocar aqui bolinhas de unidade de massa atômica até eu atingir na minha balança quanto? 1 grama. Quantas bolinhas eu tive que colocar, pessoal? Né? Mensurar, para ser mensurável. Esse valor aqui, ó. 602 sextilhões de átomos, certo? E isso, né, chega então nessa relação aqui, ó, 4 unidades de massa atômica, que foi o que a gente viu lá do hélio, né, 4 quadradinhos, representa quantas gramas? 4 gramas, levando em consideração o quê? A quantidade de átomos. Essa transição, para eu transformar isso aqui, ó, unidade de massa atômica em quê? Gramas. Saindo, então, de unidade de massa atômica para eu entrar em gramas. Eu tenho o parâmetro aqui, né, que seria esse valor aqui de número de átomos. Lê aqui, amigo Enzo, por favor. O cientista esse cara que fez aqui. Amadeu Avogadro percebeu uma relação de fundamental importância entre a massa atômica e o número de átomos. Então, ele criou essa relação, matematicamente falando. Número, né, que a gente chama isso aqui de número de quê? Avogadro. E aí, a gente já trabalhou isso, a gente está só recordando com vocês aqui. Então, olha o que ele fez. Um átomo, né, uma unidade de massa atômica, para eu chegar nessa unidade de grama, eu tenho aqui quantos? 602 sextilhões de átomos desse átomo. E isso é o que nós temos o conversor aqui de quantidade de matéria, que é o chamado número de Avogadro. O que é esse número de Avogadro? Né? Lê aqui para nós. Número de Avogadro é a quantidade de átomos necessários para converter a massa atômica de uma entidade química em gamas. Essa quantidade foi dada no... Tá errado aqui, né?
É isso. A essa quantidade foi dado o nome de mol. Então, é essa nomenclatura que nós vamos ter como transferência de algo que não é palpável para algo que torna-se palpável, mensurável, né? Então, eu tenho aqui, ó, hidrogênio, o átomo do elemento químico hidrogênio. Ele tem o quê? Uma unidade de massa atômica, 1/12 do carbono 12, né? E eu transformei isso, ó, UMA, em quê? Em gramas, levando em consideração o quê? Ao número de entidades, que é, né, na verdade, esse valor aqui, ó, 602 sextilhões de átomos, né? Que nada mais é do que isso aqui, 6,02 vezes 10 a 23, a potência número 3. O oxigênio, como é que é? 16. 16 UMA. Fazendo essa conversão aqui do 6,0 vezes 10 a 23, eu chego a quanto? 16 gramas. 40, o cálcio, o MA, transformando isso, eu chego em quê? 40 gramas. O cloro, 35,5 MA, eu chego em quê? 35,5 gramas. Então, olha aqui, né? E aí é o que nós temos essa relação aqui, ó. A massa molar, massa molecular e massa fórmula, né? Como é que ficaria isso aqui? Lê aqui para nós. Massa molar, Enzo, é uma massa... É uma massa contida em 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas. Podemos dizer que numericamente o valor da massa atômica é igual à massa comum, molar, medida em gramas. Aí, constantezinho de Avogadro. Isso. E aí, então, esse valor, ele fez a conversão, pessoal. Ele fez a conversão entre 4 MA, eu posso também chamar o quê? 4 gramas, levando em consideração essa quantidade de átomos que eu tenho aqui, 6,02 vezes 10 a 23, que é aquela transformação de unidade de massa atômica em gramas. 40 MA, 40 gramas. 200 UMA, 200 gramas. Então, seria 6,2 vezes 10 a 23 vezes 4? Não, o 4 é 4 vezes a unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Olha aqui, uma unidade de massa atômica, né? Para eu chegar nela em 1 grama, eu tive que colocar quantas unidades de massa atômica aqui, que é a quantidade de átomos? 602, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Então, essa é a relação que chega em quê? E isso mede qual massa? 1 grama. Certo? Esse é o experimento de Avogadro, que eu, inclusive, passei o artigo para vocês. Mas eu vou disponibilizar ele novamente lá na plataforma Moodle, tá? Para vocês relembrarem isso. Então, é exatamente isso que ele fez. E aí nós temos aqui, ó, relaçãozinha simples. Oxigênio. Só o oxigênio, a massa dele é o quê? O valor em unidade de massa atômica é 16. Fazendo essa conversão, levando em consideração a quantidade de átomos, eu chego em quantos? 16 gramas. E assim para todos os elementos. Olha aqui o gás hidrogênio. Gás hidrogênio, eu tenho quantas unidades de massa atômica? Cada hidrogênio tem uma. Se eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio, eu vou ter quantas unidades de massa atômica? 2. Se eu tenho 2 unidades de massa atômica, qual é a massa? 1 mais 1, 2. Água, molécula da água. Deixa eu fazer isso aqui, né? Senão vai ficar tudo escuro para vocês. Ó, pegando isso aqui. Adicionando uma página. Ctrl V. Tendo aqui. Vamos lá, deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Vamos pegar a molécula de água, em especial, para a gente fazer. H2O. Certo? Então, aqui nós temos o hidrogênio, nós já vimos lá qual que é o hidrogênio. Uma unidade de massa atômica. E o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Certo? Então, eu vou pegar. Cada hidrogênio tem uma unidade de massa atômica. Cada oxigênio
tem o quê? 16 unidades de massa atômica. Mas eu quero saber agora a massa da molécula de água. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma unidade de massa atômica, que eu, lembrando do experimento de Avogadro, que ele transformou, então, uma unidade de massa atômica, mensurou a quantidade de átomos, deu 6,02 vezes 10 a 23, e ele chegou, então, na relação que uma unidade de massa atômica, deixa eu apagar isso aqui, senão não tá legal. Que uma unidade, desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Que U é igual ao quê? 1 grama, fazendo aquela conversão. E que o oxigênio tem 16U, que é igual ao quê? 16 gramas. Então, qual é a massa da molécula de água em gramas? Qual 18, é a porque tem 2 hidrogênios, ou seja, 18. tem 2 Vou pegar 1 vezes gramas. a quantidade de átomos que eu tenho. Então, 1 vezes 2, 2. Mais 16 vezes 1, 16. Certo? 2 mais 16, 18 gramas. Certo? Então, essa é a massa da molécula de água, levando em consideração a quantidade de átomos de quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem até aí? Entenderam ou não? Há alguém que está com dúvida nisso aqui, pessoal? Não. Sim ou não? Boa, tá de boa. Tá claro? Então, vamos voltar aqui que a gente vai terminar isso aqui, senão a gente acaba se prolongando muito, né? Só um minutinho aqui. Ó. E é exatamente isso aí que eu acabei de fazer, né? Levando em consideração a isso, a gente tem, então, a massa, né? Só lê isso aqui para mim, que está em azulzinho, por favor. Quer dizer que são necessárias... Quer dizer que são necessárias 16 partes de um U para formar um oxigênio, o mesmo com o carbono, só que 12 é o suficiente. Certo? Da molécula de água, do hidrogênio é quanto? 1. Do nitrogênio é quanto? Certo? 14. E assim por diante. Tá? Isso aqui, para quem não lembra, né? Esse A maiúsculo significa o quê? O elemento da fórmula química. Esse A minúsculo significa o quê? O que significa esse A minúsculo? É a mesma coisa se eu tivesse assim, ó. Eu não estou no negócio aqui. Ei, professora boba. Tá difícil, né, pessoal? Tecnologia não é fácil, não. Só um minutinho. Vou pegando no tranco aqui, vou lembrando. É porque são muitas ferramentas que eu tenho que utilizar. É simplesmente o X. Então, aqui eu posso fazer o que eu quero. Então, ó, como é que eu poderia expressar isso aqui, por exemplo? Né? H2SO4. Vamos pensar nisso. O que significa esse 2? O que significa esse 1? O que significa esse 4? Acho que a quantidade desse elemento De oxigênio. A quantidade de átomos de um determinado elemento que compõe a molécula, né? E para que ocorresse essa estabilização dessa estrutura, menor energia, maior estabilidade, eu precisei ligar 2 hidrogênios com 1 enxofre com 4 oxigênios. Foi que nós estudamos ligações químicas, tá? Então, ele está mostrando aqui, né, exatamente isso, né? Que o Azinho e o Bzinho indicam o quê? Quantidade de átomos de um determinado elemento que eu tenho na molécula. Quando é 1, não preciso representar. Então, quando eu vou calcular a massa de uma determinada molécula em gramas, eu não posso esquecer dessa quantidade de átomos. Eu tenho que multiplicar pela quantidade de átomos. E foi o que nós fizemos lá na molécula de água. Tudo bem? Tudo ok? Perfeito, professor. Perfeito? Então, vamos lá. Voltando no PowerPoint aqui. Tá, vamos fechar isso aqui. Né? Foi exatamente isso aqui que nós fizemos. Ele pegou aqui, né? Agora o H4P2O7, o ácido pirofosfórico, né? E fez exatamente aquilo que nós fizemos lá, ó. 4 vezes 1, que é a massa em unidade de massa atômica do hidrogênio, 31
vezes 2, que é a massa atômica do fósforo, 16 vezes 7, que é a quantidade de átomos, 7 vezes a massa, né, a unidade de massa atômica do oxigênio. E ele obteve aí 178 certo? Então, 178 o quê? Unidades de massa atômica. Aqui, 18 unidades de massa atômica. Que eu posso fazer a conversão e chegar naquela relação, que é o que ele vai fazer aqui, quando nós refazemos. Já fiz lá atrás. Lê aqui para nós, Enzo. Massa de um gás em volume, por favor. Por convenção... Por convenção, a pressão atmosférica ao nível do mar recebe o nome de pressão normal e vale 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. Ou 760 torricelli. E toda essa informação deve ser dada em CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão, que determina que a temperatura normal de 0 graus Celsius. Tá, agora, isso aqui é importante. 1 mol de moléculas... 1 mol de molécula de qualquer gás na CNTP é aproximadamente 22,4 litros ou 22,4 mililitros ou 2.400 centímetros cúbicos. 2.400 mililitros, 2.400 centímetros cúbicos. Eu estou aqui trabalhando com as unidades litro, ml, centímetro cúbico, que são correlacionares, né? Eu posso transformar litro em ml, eu posso transformar ml em centímetros cúbicos, né? Que é a mesma coisa. Então, 1 mol, se eu pegar 1 mol de determinada molécula, ela vai ocupar, né, aproximadamente esse volume, 22,4 litros. 1 mol de moléculas. E o que seria esse 1 mol de moléculas, né? Ora, resumindo geral para a iniciação de cálculos, a massa, eu vou trabalhar com essa massa, né, em mol, que é a quantidade de partículas, então eu vou precisar saber quanto de volume ocupa essa quantidade de partículas. Então, a massa de um elemento, 1 mol, né, é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 partículas, certo? 6,02 vezes 10 a 23 partículas, que nada mais é do que 20... E essas 6,02 vezes 10 a 23 partículas ocupa qual volume? 22,4 litros. Posso trabalhar isso também, transformar litros em ml, posso transformar ml também em centímetros cúbicos. Então, essa parte importante, resumindo, né, o experimento de Avogadro, chegou nisso aqui. Então, nós não tínhamos como mensurar a massa de um átomo, mas... a partir da quantidade de átomos, eu achei uma relação, a quantidade de átomos que me dá 1 grama. E a partir disso aí, eu trabalhei, então, com a massa da unidade atômica em gramas. E aí passou a ser algo mensurável, tá? E é isso que nós vamos estar trabalhando a partir do presente momento, né? Cadê? É isso aqui. Isso nós precisamos, né? Que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se eu falar assim, 1 mol de Enzo, o que significa eu ter 1 mol de Enzo? Teria 6,02 vezes 10 a 23 mil. Só que é bastante. Seria bastante. 10 elevado a 23, gente. Então, eu peguei algo que eu não conseguia mensurar e passei esse algo agora a algo mensurável. Certo? E aí, é com isso que nós vamos ter condições de trabalhar nossos cálculos químicos. Na nossa primeira aula, nós começamos a falar para vocês a questão de relação entre soluto e solvente, e soluto e solução. E falamos que nós vamos expressar, né, essas relações em... E aí, no sábado, nós comentamos parte por milhão, parte por bilhão, parte por trilhão, né? E quando eu falo em quantidade de matéria, né, eu estou falando em mol, e eu tenho, então, que ter essa relação, porque eu não tenho como mensurar a massa do átomo. Mas se eu tenho, a partir dessa relação matemática que foi feita aqui, ó, cadê ela aqui, meu Deus? Aqui, isso aqui que é o X da questão, né? Eu peguei a quantidade de
unidade de massa atômica e transformei elas em gramas. Mas para eu transformar essa unidade de massa atômica em grama, eu necessitei de 6,02 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. E eu achei, então, a correlação matemática em unidade de massa atômica e gramas, que é 4 gramas, chegou a 4 unidades de massa atômica, desde que eu multiplique pelos 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não. Professora, a senhora vai disponibilizar esse arquivo no Moodle? Vamos lá, deixa eu só voltar. Aqui, eu vou voltar agora no nosso Teams, certo? E nossa equipe que está aqui, toda a equipe aqui do lado, são 28 alunos, nós vamos chamar vocês aqui um a um, tá? Nossa gravação é de 1h e 6 minutos. Nossas aulas todas estão sendo disponibilizadas no Moodle, as aulas síncronas. Nós temos um material também das aulas assíncronas. No material das aulas assíncronas, eu ainda não disponibilizei, mas eu vou abrir lá uma aba e vou colocar aquele artigo que vocês têm, inclusive, tá? Que explica o experimento de Avogadro. Deixa eu só perguntar para a senhora. A senhora possui uma lista de exercícios referente ao preparo de ilustração de soluções? Aí é para a gente fazer todos aqueles exercícios? Depois a gente postar para a senhora? Não. O que nós comentamos aqui do primeiro dia? As atividades do Moodle das aulas assíncronas, eu vou postando lá. Atividades assíncronas, texto para vocês ler, lista de exercícios, né? Por enquanto, não preocupem. O que eu tenho que fazer para entregar para a senhora? Nada, você não vai me entregar nada por enquanto, tá? Falei que até na próxima semana, eu falei na segunda, final da segunda semana ou terceira semana, que também estou aqui me organizando nas atividades, que são muitas, né? Eu vou estar disponibilizando no próprio Moodle, aí sim, uma lista de exercícios para vocês executarem dentro do Moodle. Professora, essa lista de exercícios dentro do Moodle, ela refere-se às atividades assíncronas, certo? E você executa dentro do Moodle e eu vou receber aqui. Você não tem que tirar foto, você não tem que nada. Você vai fazer lá, vai gerar o arquivo, salvar e enviar, tá bom? Mas eu vou passar essa orientação como fazer também lá dentro do Moodle. Então, fiquem tranquilos. E para que ela serve? Ela serve para ter presença das atividades assíncronas. Eu expliquei isso no nosso primeiro dia. Voltando aqui só um pouquinho para quem está com dúvida. Temos duas modalidades de ensino. Uma online em tempo real, chamada síncrona, e uma em online, mas não em tempo real, chamada assíncrona, chamada EAD. Então, as atividades EAD são aulas também, só que eu não estou lá falando com vocês igual aqui. E lá a gente vai ter lista que vocês vão resolver posterior. Mas para isso eu vou postando lista para vocês e fazendo. Aí você faz o seu caderninho. Aí depois, você já está com a lista pronta, vai aparecer 10 exercícios para você me encaminhar dentro do Moodle. E aí você vai fazer. Consegui ser clara? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Pessoal, quem perguntou foi o Gabriel Ícaro. Gabriel Ícaro, tá claro? Sim, professor. Tá claro? Foi você que me perguntou? Quem é que perguntou, pessoal? Pode falar. Fui eu, professor. Que eu não estava aqui ainda na página. Tá claro. Tá claro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, aqui a nossa chamada. Ó. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Carlos Eduardo, Ana Paula. Tô aqui, tudo bem? Tudo bom? Presente, professora. Tá bom. Tá. Ok, Carlos. Daniel de Castro. Presente. Danilo Mendes. Presente. Enzo, tudo bem, Enzo? Você acordou aceso hoje? Pior que quando eu entrei na aula, eu nem tinha terminado de tomar café. Mas você já estava aceso. O café, então, vai te acender mais ainda. Érica,
Tudo bem, Érica? Tudo bem, querida? A Érica está dormindo. Ela Ela tá falou no sem chat, microfone. Ela não tem tá sem microfone, microfone, ela professora. falou no chat. Ah, não tem microfone. Tudo bem. Fábio, tudo bem, Fábio? Presente. Felipe, tudo bem, Felipe? Olá, Felipe. E aí, Frederico, tá tudo ok? Resolvido o problema seu aí, que você estava com problema de câmera e tal? Microfone? Não, tá tudo certo, minha professora, tá tudo certo. Eu só Você não tô está tão conseguindo acompanhar? doendo. Ah, você não está tão elétrico ao Enzo hoje, não, né? Hoje você está calado. O Enzo está elétrico, querendo falar de radioatividade. Nós vamos tirar um tempo só para falar sobre radioatividade, tá bom? Isso vai ser um Gabriel assunto. Fernandes. Com certeza. Gabriel Ele também tá sem Fernandes. microfone, professora. Oi? Gabriel Fernandes também está sem microfone. Está sem microfone, tá certo. Gabriel Rodrigues. E aí, Gabriel Rodrigues? Também não está muito elétrico hoje, não. Eu só tô presente aqui, professor. Não tem nada muito a falar, não. Não, só está presente de corpo, de alma, não? Tô ouvindo, eu tô anotando as coisas. Ah, bom. Então tá bom. Né? Porque eu gosto das suas participações, elas são sempre muito bem-vindas. Gabriel Ícaro. Oi, professora, presente. Presente, Tudo bem? Gabriel. Tudo bem, graças a Deus. Guilherme Caetano. Oi, professora, presente aqui também. Tudo bom. E você, Gustavo? Como é que você tá, Gustavo? Presente, professora. Tô bem. Tá bem. O Biratã, cadê você, Biratã? Hoje você sumiu. O que foi? Opa, professora, tudo bom? Você tá com sono hoje? Foi a aula de sábado que te deixou assim? Eu gostei desse cabelinho seu aqui dessa foto, viu? Obrigado. Ficou bonitinho. Laura, cadê você, Laura? Você também tá muito Estou aqui, sumida, professora. Laura. Então não, professora. Eu faço a comunicação do chat para a senhora. É minha função. Obrigada. Então, que bom. Foi uma pessoa muito responsável, satisfeita. Lucas. Obrigada. Cadê você, Lucas? Tô aqui, presente. Bom? Tudo jóia? Luiz Guilherme. Como é que você tá, Luiz? Eu tô presente, professora, tá tudo bem aqui. Tá tudo bem? Funcionando, tudo normal? As coisas não... Tudo normal. Não, tá bom. Luiz Henrique, e você, Luiz, como é que você tá? Opa, professor, tô bem, graças a Deus, tudo certinho. Então, tá bom. Ô, Luiz, foi para você que eu te passei um tutorial do Teams? Sim, aí eu repassei pra turma. Passa para o Samuel, se bem que parece que tem alguém que pediu ali para entrar agora. Porque ele está com dificuldade de entrar, não conseguiu entrar até hoje. Pode deixar, Você tem eu vou pedir pra ele assistir. o WhatsApp dele? Passa para ele, por favor. Tem sim. Porque aquele Ok. tutorial foi o pessoal da TI que disponibilizou, tá? Para quem está com dificuldade. É bem esclarecedor. Ok. Você faz esse Beleza. favor para mim. Eu tinha o seu WhatsApp. É Pode Luísa deixar. Peixoto. Luísa? Oi. E aí, Luísa, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem também? Tá mais tranquila? Tô bem também. Então tá bom. Marcelo da Silva, como é que você tá, Marcelo? Opa, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Maria Eduarda, e aí, Maria Eduarda, como é que nós estamos? E aí, professora? E aí, já tomou um cafezinho? Não. Ainda não, tem que tomar um cafezinho para você acordar, ficar mais animada. Nicole, como é que você tá, Nicole? Nicole tá sem microfone, ela falou aqui no chat. Então tá bom. Então um abraço aí para você, Nicole. Rafael Batista. Opa, professora. Você tá bem, Rafael? Sim, professora. Só um adendo aqui. Felipe não respondeu, mas ele também tá presente. A internet dele caiu. Tá bom. Com certeza. Esses casos a gente acontece. Tem mais dois aqui. Quem que foi aqui? Que eu não falei. Deixa eu ver quem voltou. Rafaela. Presente. Tudo bem aí, Rafaela? Você conseguiu entrar direitinho?
Problema? Tudo certinho. Tudo certinho. E o Rian? Cadê o Rian? Oi, professora, bom Cadê dia. você? Bom dia. Tudo bem com você, Rian? Deu tudo certo aí? Tudo bem. Aham, Tá. tudo normal. Então, tudo normal, na graça de Deus. Então, tá bom. Pessoal, então, olha, nossa aula aí teve 1h16 de gravação, tá? E eu vou encerrar agora. Ou vocês querem falar mais alguma coisa aqui que vocês querem que fique registrado? Que é importante, né? Vocês colocarem aqui as questões que, né, perguntas, enfim. Tem uma questão que ficam importante. gravadas aqui. A Nicole me dá um abraço para a senhora. Ah, então tá bom. Então tá, então eu vou parar a nossa gravação aqui, tá? E aí eu vou disponibilizar. Sim, por favor. E o WhatsApp que a senhora falou que ia passar? Ah, é mesmo. Então, deixa eu antes de parar a gravação, muito bem, hein? Você tá atento, a professora está esquecendo das questões. Aqui, só um minutinho. Deixa eu anotar aqui, ó. Tá? 034 988 34 00 17. Tá? Então, é Ana Carmen. Então, quem tiver algum problema, né? Até na questão de entrar, enfim, pode estar entrando em contato comigo. Ou pode também estar passando aí para o representante da turma. Quem que é o representante da turma? Eu. É a Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir diferente para vocês, porque senão eu fico recebendo muita mensagem e aí eu não consigo sintetizar tudo, né? Já estou um pouco antiga. Então, vamos combinar uma coisa. A Maria Eduarda, né, Maria? Você anota meu WhatsApp aqui, tá? Já tenho. Você já tem, então. Então, já estava resolvido, né? Mas tá bom, para reforçar. E aí, qualquer problema que um colega ou a turma tiver, você me manda, porque eu já sei. É a Maria Eduarda, representante dos colegas da Química 2 de Eletrônica. Aí fica mais fácil para eu poder responder. Senão eu vou ficar respondendo um a um, e aí eu acabo não conseguindo. Então, eu acho melhor canalizar tudo pela Maria Eduarda, e aí ela me repassa. Tá bom? Então, a Maria Eduarda já me manda um WhatsApp dizendo assim, ó, WhatsApp da turma de Eletrônica, Química 2, 2020. Que aí eu já salvo com essa nomenclatura. E aí, qualquer coisa, a gente comunica por isso aí e você repassa para os seus colegas. É melhor assim, não é? O que vocês acham? Porque senão vocês vão estar me mandando e eu não vou conseguir visualizar de todos e aí fica ruim. Tá bom? Pode ser assim, Maria Eduarda? Tranquilo. Tranquilo. Pode ser, né? Então, ok. Então, agora eu vou parar a gravação, tá bom? Então, encerrando a nossa gravação.